distante. E eu estou falando de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Fizeram uma grande amizade, né? Freud já tem cerca de 20 anos mais do que o Jung, então Gustavo tem cerca de 20 anos a mais, e ele já desenvolvia estudos sobre o inconsciente e derivado desse estudo, e Jung, ele se identificou com Freud e criou uma teoria que, assim, trouxe ideias que fundamentou, assim, ajudou a estabelecer uma grande amizade entre os dois, né? Ele foi esse cidadão que é o Carl Gustav Jung, né? Eu vou falar um pouco mais também aqui sobre as convergências e divergências entre o seu pensamento. Para falar sobre as convergências, eu quero falar sobre a teoria do pensamento, do processamento do pensamento. Eu até comecei com um recentemente um vazio sobre a formação do pensamento. Eu acho que é o óculos do Viena para mim passar o plano. Então, o que acontece? Como é que se forma o pensamento? Como é que se lida com o pensamento? Da Freud e Jung concordavam também, muitos concordavam com isso, que o pensamento ele é formado através de sinapses nervosas, né, entre os neurônios do nosso cérebro, há conexões entre os neurônios, e aqueles pensamentos, você vai assimilando imagens. O pensamento ele não é palavras, ele é uma associação de imagens, é algo bem trincado mesmo, né, são associações. Por exemplo, você, desde o começo do seu desenvolvimento psíquico, você vai assimilando as informações, vai vendo imagens, aromas, sentindo sensações táteis, e aquilo ali, ela vai fazendo um mapa, vai fazendo criando uma memória, né, no seu cérebro. E ali, quando você vai precisar de lembrar de algo, o seu cérebro faz rápidas associações que faz voltar à memória esses pensamentos. Eu estou entendendo mais ou menos, né? Pode passar o próximo, por favor. Linguagem funcional, você já falou, parece que, né? Consciente, muitos chamam de subconsciente, mas a linguagem de psicanálise não é subconsciente, é pré-consciente, inconsciente. Aí dentro disso aí tem o superego, ego e o id. Vou falar mais na passagem. Então, Freud ele comparou esses três níveis da consciência, né, que é o consciente, o pré-consciente e o consciente mais velho, né? A parte consciência é a parte visível do iceberg, né? Aquela parte que você consegue enxergar. O pré-consciente é uma parte mais, digamos assim, mais interna, né? O pré-consciente. E o inconsciente é uma parte mais profunda da sua mente. Então a gente acha a imagem do ciclo aqui, aí a gente pergunta o anjinho com o diabo, né? Então o superego seria aquele lado seu em que vai conhecer o seu senso de moralidade, né? Aquele senso de moralidade, basicamente, né? O id seria o oposto dessa princípio, né? Tudo aquilo que se quer vivo dentro do ser humano, né? Que leva você a fazer aquilo que o ego considera coisas erradas, pecaminosas. E o ego está sempre tentando contrabalançar o superego com o ego. Ele está no meio termo ali para fazer a síntese da festa, pode passar, pessoal. Então, Freud usou muito isso, baseado no valor em determinado tempo. Mas, só para você saber como como a mente é poderosa, como você pode, de certa forma, através de técnicas psicoterápicas, você manipular a mente das pessoas. Eu vou falar sobre o estado da consciência, né? A nossa consciência tem dois estados, o estado alfa e o estado beta, né? O que seria o estado alfa e o estado beta de consciência? É o estado normal de consciência, né? As suas sinapses nervosas, essas oscilações que eu falei no início, né? O pensamento, ela se dá entre 12 a 35 oscilações por segundo. Não lembro se no minuto. Mas essa frequência dos pensamentos, ela dá o seguinte, né? Entre 12 a 35. E esse é o estado normal da consciência. Quando você está numa atividade que requer pouco da sua consciência, né, essas oscilações vai reduzindo para 12, 14, 15. Quando você está num momento que exige muito da sua atividade cerebral, né, o seu pensamento está muito, digamos assim, rápido, elas vão chegar até 35, né, essas oscilações cerebrais. Por
ela é reduzida entre 12 e fica entre 8 e 12 oscilações por segundo, né? Essa frequência cerebral. Né? O que acontece? Como é que você pode alcançar o estado alto da consciência? Através de técnicas, como regressão de memória. Né? Acontece muito isso. Repetição de fonemas, os abacetinhos, né? Mantras, repetição. Você consegue, através de técnicas, aromas, cores, você entrar nesse estado alterado de consciência. No estado alterado de consciência, você consegue assimilar as informações. No entanto, você não consegue ter o senso crítico. Você perde completamente o senso crítico, entendeu? Por isso que facilmente uma pessoa no estado alterado de consciência, no estado alfa ou hipnótico, ela facilmente aceita a sugestão do terapeuta ou do hipnotizador, por assim dizer. Você é um cachorro, ela assimila a informação que é um cachorro, mas ela perde o senso crítico. Ela não consegue mais, ela não consegue. Então ela vai imitar um cachorro achando que é um cachorro realmente. Como uma cebola, como se fosse uma maçã. Então isso acontece no fato. Vou falar mais sobre a divergência do Freud, que é o ponto né? Então Freud, ele usava a terapia e ele acreditava que o médico não deveria influenciar na ciência. Verdade. Olha só, a carinha segunda autoria, quarta, então, a terapia da Freud, ela deveria ser feita sem intervenção do médico. Ele apenas identificava os sintomas, mas não se preocupava em tratar os sintomas. Já Jung, ele se preocupava em dar uma direção para que o paciente, né, ele tivesse uma melhora, isso por uma razão de muita divergência na luz, né? A próxima divergência Freud era extremamente focado no que ele poderia provar cientificamente, né? Materialismo, e o Jung, ele tinha uma conquista, ele acreditava muito na intuição. Ele dizia assim que a razão, ela explica muita coisa, mas ela não é suficiente para lidar com os fenômenos da mente. E eu queria usar uma frase de C.S. Lewis, que é um pensador cristão, né? Que tem raízes protestantes, mas ele não era budista, Freud era judeu, e não tinha muito de judaísmo, mas ele fala assim, que se os nossos pensamentos, ideias, né, são frutos do fluxo aleatório dos átomos do nosso cérebro, então deveríamos acreditar nele. Vou repetir, se os nossos pensamentos, acho muito interessante, se os nossos pensamentos são frutos do fluxo aleatório da interação entre os átomos do nosso cérebro, então por que eu devo acreditar nele? Então, eu estou dizendo isso para mostrar que Jung tinha uma certa explicação racional, embora ele se perder em intuições, né? Então, assim, tem esse lado aqui, tem que ficar no equilíbrio. A interpretação do sonho para Freud era, ambos davam a interpretação das sonhos. Hoje, a gente sabe que a neurologia, né, já dá uma visão totalmente diferente. Para Freud, os sonhos eram reflexos de desejos definidos, que você alimentava desde a sua da mais tenra infância, e aquilo ali, o id, aliás, o superego, aliás, o ego reprimia, o ego reprimia e ele ia sendo sepultado no seu inconsciente. Né? Então, mas ele dizia que cada ser humano tem uma interpretação subjetiva do seu próprio sonho, mas eu não, ele tem uma interpretação tanto subjetiva quanto objetiva. Ele dizia que toda a humanidade tinha um núcleo comum, né, que levava até aqueles mesmos tipos de sonho. Né? Ele chamava de arquétipos. Né? Ele chamou de arquétipos de Jung. Né? Então, há uma divergência também que foi Jung e produção. E outro, ele era muito dogmático. Né? Ele era muito autoritário, muito flexível, né? E tal. Científico, mas assim, existia alguns momentos que ele não dava graça a você, ele demorava, ele às vezes não conseguia. No final é que as causas dos conflitos psíquicos, ele Freud se perdia muito isso, muito dogmatismo de Freud, que ele se restringia à sexualidade. Para Freud, todo o conflito, todas as neuroses, né, elas são fruto de desejos sexuais reprimidos, ou tem algum cunho sexual aí, né? E aí os pacientes de Freud, eu assisti um filme que é o perfil, por sinal, ótimo filme, que trata dessa história de Freud Freud enviou o paciente para
tem a ver muito com o fato de que ele nunca faz sexo. Eu achei muito interessante. Mas você acha que esse científico, por perguntar ao paciente, se é científico perguntar ao paciente, é a característica dinâmica, né? Ele interagir dessa forma, porque Freud ele estabelecia uma. Mas imagina você perguntar no paciente do colega, o comportamento do colega é ético? Não, essa é uma característica dinâmica, né? Diferencial de Freud, porque Freud ele só identificava, né? Então ele tentava interagir de uma maneira mais em outro nível, né? E aí ele falou que aí, no final tem um quadrozinho que se pode passar, o quadrozinho que dá o resumo das divergências, né? Carro estava vendo. Terapia com intervenção do médico, o médico trocou o pé com respeito ao uso da normalidade e não limitasse apenas os sintomas. Só ele é o contrário, ele acreditava que o médico não deveria intervir, ele apenas identificar as causas que ele achava que ele não tinha direito de brincar de Deus. Era a fala dele, né? Interpretação de soluções subjetivas, tanto subjetiva quanto objetiva, essas são as divergências principais, né, entre os grupos. E a do Freud, a interpretação é meramente subjetiva, né? Cada ser humano tem Mariana nem todas as neuroses eram frutos do desejo sexual reprimidos, embora ele acreditasse que muitas delas eram frutos, inclusive ele tinha uma neurose também e tal, mas para todas as neuroses são frutos de desejos sexuais reprimidos. E por fim, Xavier Augusto acreditava em intuição, ele acreditava em intuição complementarismo de julgamento, e Freud é materialista, acreditava que a mente deveria ser explicada totalmente a